foi tornada santuário justamente no primeiro encontro que eles tiveram depois das férias. Porque o desejo que eles tinham, junto com o padre José Kentenich, era de transformar aquela capela num lugar de graças. E, então, quando eles retornaram das férias, a primeira conferência que eles tiveram foi quando aconteceu esse grande mistério, né? Então, acho que é simbólico também e significativo. Então, para começar esse momento de formação, vamos pedir a presença de Nossa Senhora, que ela também nos acompanhe, que ela interceda por nós nesse encontro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Implorar também a presença do Espírito Santo. O Evangelho de hoje diz, né, que Jesus foi ao deserto e ali o Espírito Santo é quem o conduzia. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, o tema de hoje, então, é o mistério de Shansta. Qual é o mistério, então, do movimento da Mãe Rainha? Qual é o mistério dessa espiritualidade que a gente vive? A pergunta ela surgiu na década de 30, 1930, porque o movimento de Shansta, o movimento da Mãe Rainha, na época era um dos maiores movimentos de toda a Alemanha. A Alemanha, ela foi onde foi fundado o movimento, o santuário original, o primeiro santuário da Mãe Rainha está na Alemanha, num lugar chamado Schoenstatt. Por isso é o movimento de Shansta, Mãe, Rainha e Vencedora, 3 vezes admirável de Shansta. Shansta é esse lugar no vale lá da Alemanha. E na época ele era um grande movimento. Então, quase todas as dioceses da Alemanha tinha algo do movimento da Mãe Rainha, da espiritualidade de Shansta. O padre Kentenich, que era o fundador, ele já tinha dado retiros para quase todo o clero, todos os padres da Alemanha já tinham passado por aquele santuário, por aquele lugar. Então, existia uma pergunta, né? Qual que é o mistério, qual que é o segredo desse lugar? Por que que esse lugar tem uma espiritualidade tão forte, tão profunda, né? Então, aí vocês veem, né, nos textos que o Evânio vai passando, né, em 1930 foi essa pergunta que foi feita, né? Qual que é o mistério, qual que é o segredo desse lugar? Pode ir passando adiante. Eu vou falando, vai estar na ordem, viu, Evânio, do que está escrito aí, mas eu vou falando com as minhas palavras, né? Então, o padre Kentenich, ele escreve uma carta em resposta, né, depois de 3 anos, para tentar explicar qual é o mistério. E ele resumiu em 3 coisas. Em primeiro lugar, o grande mistério é o mistério do lugar de graças, né? O mistério da vinculação local. Ele acredita, né, que o grande segredo de Shansta é reconhecer que Maria está presente de modo muito especial no santuário de Shansta, nesse lugar de graças que é o santuário de Shansta. Claro que Maria, assim como todo mundo espiritual, pode estar presente em qualquer lugar da nossa vida. Maria, depois que foi assunta ao céu, de corpo e alma, ela pode estar presente, intercedendo por nós em qualquer lugar. Os senhores se apresentaram, então aí na sua casa, Maria também se faz presente, na nossa vida, de toda maneira, como intercessora. Mas nós acreditamos que ela está de modo especial presente no santuário de Shansta, nos santuários. É uma presença que se dá devido à sua vontade, o desejo de Deus de que Maria se fizesse presente de modo especial nos santuários. Então, esses lugares de graças, que são os santuários, têm uma importância de graça e afetiva para nós. O que significa isso? Quando nós temos uma casa da infância, talvez todos os senhores vão lembrar, a casa onde vocês nasceram, cresceram, com a família, com os pais, por mais que possamos ter diferentes experiências, quando a gente volta naquela cidade, quando a gente volta naquela rua, naquela casa, naquela casinha, por mais simples que seja, ela desperta um afeto na gente, desperta um sentimento na gente, né? Bom, algo parecido acontece conosco. Eu posso estar com a minha família, posso estar com meus pais em qualquer lugar, com meus irmãos, em diferentes lugares.
Mas quando eu volto naquele lugar de graça, naquele lugar da infância, é diferente. Conosco acontece parecido. Eu estou com a Mãe Rainha em qualquer lugar, mas quando eu estou com ela no santuário de Shansta, me traz algo especial. Então, o vínculo local, o vínculo ao lugar. Aqui tem uma coisa, meus irmãos, que é muito importante, né? Que é muito importante. É o que nos diferencia, por exemplo, dos evangélicos, né? Dos nossos irmãos evangélicos. Por quê? A maioria das correntes evangélicas. Porque nós, católicos, acreditamos que Deus pode se usar das criaturas para manifestar a sua força. Ou seja, Deus atua do jeito que ele quiser. Ele pode realizar milagres independente da criatura, independente do ser humano, independente de tudo. Mas Deus pode e quer usar das criaturas para manifestar a graça dele. Por exemplo, ele se usa de pessoas criadas, né? Todos nós fomos criados. Ele se usa de pessoas concretas para manifestar sua graça. Usou no Antigo Testamento de Moisés, de Abraão, né? Usou de Nossa Senhora, de Maria, para isso. Usa de cada um de nós como instrumentos. Então, nós acreditamos que Deus usa de pessoas concretas. Então, usa da pessoa de Maria, para o nosso bem, para a nossa fé, para a nossa salvação. Por isso, a gente quer fazer uma aliança de amor com Maria. Acreditamos que ela pode nos ajudar a nos aproximar mais de Jesus Cristo. Porque Deus quer que ela nos ajude nisso. Né? Então, pode se usar de pessoas, mas pode se usar também de coisas, de lugares. Né? O próprio Deus se usa do pão para se manifestar, né? E trazer a graça através da Eucaristia. Se usa do vinho, né? Para manifestar a sua graça. Se usa da água benta, para nos tocar e que a gente possa perceber a sua graça. E se usa de lugares de graça, como um santuário. Um santuário construído de pedra, mas um lugar onde eu posso tocar, onde eu posso entrar, onde eu posso rezar e experimentar a presença de Deus e a presença da Mãe Rainha. Então, o primeiro segredo de Shansta, o primeiro segredo desse mistério é o vínculo ao lugar do santuário. O santuário original lá na Alemanha, o santuário filial, como esse aqui de Olinda, santuários paroquiais, como os que temos no Rio Grande do Norte, em diferentes lugares, os santuários lares, que vocês podem ter nas suas casas, né, um cantinho, um lugar especial, onde a Mãe de Deus se manifesta especialmente. Você tem lá uma imagem da Mãe Rainha, você tem ali o lugar onde você faz suas orações. Então, esse vínculo local, o espaço sagrado dentro da sua própria casa, né? E o próprio grupo do Terço dos Homens pode ser esse lugar de graça. Eu não sei se vocês estão me vendo também ao mesmo tempo, mas, por exemplo, as imagens, né, as imagens da Mãe Rainha de Shansta, as imagens do Terço dos Homens, não sei se vocês estão vendo isso, ou se estão vendo só o texto. Ok, estamos vendo. A imagem do Terço dos Homens, ela tem o formato de um santuário, certo? Ela tem um formato de santuário, ou a imagem da Mãe Peregrina, que vai às casas. E ela tem esse formato por um motivo muito concreto, que é para recordar as pessoas que recebem a imagem da Mãe Rainha que ela, né, e esse encontro com ela está vinculado ao lugar de graças, que é o santuário. Por isso ele tem esse formato de santuário. Por isso a Mãe Peregrina ela é enviada a partir de um santuário. Antes dela ir para Natal, né, para Rio Grande do Norte, para outras cidades, ela sai de um santuário de Shansta, né, e vai até as dioceses, porque ela está vinculada a esse lugar de graças. Tá bom? E isso é uma das graças que temos em Shansta, né, no nossa espiritualidade. Então, o primeiro mistério, primeira parte do mistério, o vínculo ao lugar de graças, que é o santuário. Maria está presente ali. Segundo mistério, né? O segundo grande mistério de Shansta, né? Além dessa realidade do vínculo local, está a realidade da fecundidade universal, né, de Shansta. Não sei se está aí na ordem dos textos. Da fecundidade. O que significa isso? Que nesses lugares de graça, onde eu me encontro com Maria, eu recebo graças especiais. Né? É um lugar fecundo, é um lugar onde as graças realmente se manifestam. E aí tem um detalhe do nosso movimento, da nossa espiritualidade, que o destaque dessas graças, né, o grande destaque está nas graças espirituais e não nas graças físicas. O que eu estou querendo dizer? No Santuário de Shansta existem milagres, acontecem muitos milagres. Acontecem milagres físicos, porque Deus pode realizar o que Ele quiser. Então aqui nós temos muito testemunho aqui no santuário
de milagres que são realizados de curas, né, de curas, diversos tipos de milagres, de histórias que a gente escuta. Hoje mesmo veio uma pessoa dizer que foi curada do câncer e veio agradecer no santuário, que acredita que recebeu a graça aqui. Deus pode realizar, né, todos esses milagres. E nos grupos do Terço dos Homens, nós temos testemunhos, né, de tantos milagres que aconteceram através da espiritualidade de Shansta, do Terço dos Homens, da Mãe Rainha. Mas aqui se destaca especialmente os milagres espirituais, ou seja, a transformação de vida, a busca da santidade, homens que chegam no grupo do terço e de repente se colocam à disposição da igreja, para trabalhar na igreja, para ser ministros, para estar a serviço da evangelização. Esse tipo de transformação é o que a gente mais destaca no Santuário de Shansta, né? É a busca da santidade, porque não adiantaria muito a gente ter as nossas pernas, nossos braços, né? De repente eu recebo um milagre da cura de uma perna, tudo assim, mas adiantaria pouco eu ter essa cura, mas não ter transformado o meu coração, né? Eu tive um milagre na minha perna, tive um milagre no meu câncer, mas não tive um milagre no meu coração como cristão. Isso seria muito triste, né? Como aqueles leprosos que foram curados, foram embora e não voltaram para agradecer. Então, se Deus quisesse usar do milagre físico, pode se usar. Mas em Shansta, nós valorizamos, em primeiro lugar, os milagres de transformação espiritual. Louvado seja Deus quando um homem recebe uma cura, quando o homem recebe um emprego, quando o homem recebe aquela casa que tanto deseja. Mas isso só tem sentido para nós se isso ajuda a transformar o coração do homem e ajudar ele e sua família no caminho de salvação. E esses são os milagres que mais acontecem no santuário. São os milagres que nós mais escutamos falar. Então, é a fecundidade dos santuários de Shansta, na transformação do homem, na busca da santidade. Esse é o principal que nós buscamos. Então, o Padre Kentridge, quando ele foi explicar o mistério de Shansta, ele falou, olha, esse é um grande segredo. Nós não vamos ficar, a gente não fica fazendo divulgação dizendo assim, em primeiro lugar. Quero que fique bem entendido isso. Deus atua do jeito que ele quiser. Se ele quiser realizar um milagre, de conceder um emprego, de conceder uma cura, ele faz. Mas a nossa divulgação, em primeiro lugar, venha para ser santo. Venha para deixar Deus transformar a tua vida, para você ser um homem novo, né? Esse é o nosso foco, isso é o que nós mais desejamos. E essa era a diferença do santuário de Shansta, lá na Alemanha, de outros santuários, de alguns outros, né? Que convidavam todos, principalmente para as curas físicas. Nós, conscientemente, convidamos principalmente para a cura espiritual, né? E para a busca de ser um homem novo. Então, esse é o segundo segredo, tá certo? Então, primeiro, o vínculo local ao santuário, lugar de graças. Segundo, né, a busca da santidade. Aí apareceu alguma imagem? Retorna uma imagem, por favor, que tem aquelas fotos, né, de diferentes pessoas, né, pelos frutos conhecereis a árvore. Diferentes pessoas, mulheres, homens, que estão todos eles em processo de canonização, de beatificação, entre eles José Englin, que é o primeiro lá de óculos, né, que buscou a santificação dele na guerra, né, no meio da guerra, da Primeira Guerra Mundial, está em processo de canonização. E o último que está ali, João Luiz Possobon, vários de vocês já ouviram falar, conhecem, é um dos homens do terço, né, dos homens que motivou a oração do terço dentro da nossa espiritualidade, e também está em processo de beatificação. Todos eles viveram essa busca de santidade a partir dos santuários de Shansta, dos lugares de graça que são os santuários. Quando eu digo do vínculo ao lugar do santuário, isso, repito, né? Vale para o santuário filial, como o nosso aqui de Olinda, o santuário paroquial, o santuário de casa, o santuário que é o grupo de cada um, né? Claro que se nós visitamos um santuário como esse aqui, onde bebe totalmente da espiritualidade de Shansta, tem um peso, né? Um carinho especial, tá certo? E vocês, quando estão no grupo de vocês, podem espiritualmente peregrinar até o nosso santuário, quando vem uma transmissão, quando fazem uma oração pensando aqui nesse lugar. Bom, então, esses dois mistérios. E, por último, o terceiro mistério de Shansta, né, o terceiro elemento desse mistério, é o fato de que ele acontece, tudo isso que acontece em torno ao santuário, acontece, por um lado, pela graça de Deus, através da Mãe Rainha, é uma graça que desce do céu, e, por outro, pela colaboração humana.
é a união, é uma aliança de amor. Por isso precisam fazer uma aliança de amor. A aliança tem os dois lados. É a graça de Deus atuando e a colaboração humana, que para nós se chama capital de graças. Então, é a graça de Deus através da Mãe Rainha, que somado ao nosso capital de graças, se transforma numa corrente de graças para todo mundo. E essa é uma experiência real, real. É a colaboração humana. A colaboração humana. Por isso, o nosso nada sem vós, nada sem nós, como está na gravura que vocês estão vendo aí. Nada sem vós, né? Nada sem Deus, nada sem Cristo, nada sem Maria, mas nada sem nós, sem a nossa colaboração. Esse é o mistério de Xanxerê. Por isso, em nosso santuário, diferente de alguns outros, não é um lugar onde, em primeiro lugar, as pessoas vão só para pedir, né? Eu não venho para o santuário só a pedir algo, pedir um milagre. Eu venho ao santuário para pedir, para agradecer, mas também para oferecer, para me oferecer como instrumento. Eu venho oferecer minhas mãos, eu venho oferecer a minha vida como homem do terço, né? As minhas mãos de homem do terço, né, que tanto rezo o terço, eu venho aqui no santuário oferecer essa mão para estar a serviço de Maria, a serviço de Jesus, lá na minha paróquia, a estar a serviço de Jesus, lá na minha família, no meu trabalho, né? Por isso, na consagração, eu consagro meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, me consagro por inteiro à Mãe de Deus, para estar a serviço da missão de Jesus e a missão que Jesus tem através de Maria, né? Então, isso é muito especial do nosso mistério. Eu não venho ao santuário só para pedir. Eu venho para pedir, para agradecer e, principalmente, para oferecer tudo o que eu estou realizando, todo o meu trabalho, humildemente eu ofereço lá no santuário. E o fruto do meu trabalho e da graça de Deus através da Mãe Rainha se transforma, né? Graça de Deus e capital de graça se transforma numa corrente de graças para todo mundo. Só para vocês terem uma ideia de como que eu estou falando é verdade e isso acontece nos santuários, é o exemplo do próprio Terço dos Homens. O Terço dos Homens nasceu, né? Vários de vocês sabem dessa história, né? Nasceu de exemplos que foram sendo vistos, né? Junto à campanha da Mãe Peregrina. Mas um padre, Padre Pontes, né? Junto com o Padre Miguel também, trouxeram aqui para o santuário e um grupo de homens muito pequeno grupo de homens, junto com esse padre, à sombra do santuário, a graça da Mãe Rainha e o capital de graça, o esforço de cada um desses homens de sair de sua casa, de vir até aqui, depois de um dia de trabalho, depois do suor, da luta, do trabalho, do dia a dia. O capital de graça que eles ofereciam, de vir até o santuário, fazer sua oração pelas famílias, tudo isso, unido à graça de Deus, transformou numa corrente de graças. E hoje já tem mais de 1 milhão de homens no Brasil rezando o Terço dos Homens. Hoje o Terço dos Homens já está em outros países. Tem pessoas lá na África fundando o grupo de Terço dos Homens. Aqui de Olinda, esses dias, foi feita uma doação de não sei quantos rosários lá para pessoas lá da África que queriam fundar o seu grupo de terço. Então, da sombra do santuário, a graça de Deus atuando através da Mãe, capital de graça, o esforço de cada homem e essa corrente de graça, né? Então, isso vocês podem viver também no lugar concreto onde vocês estão, no grupo onde vocês estão. Esse mistério de Xanxerê, né? O vínculo ao lugar. Então, quando vocês se reúnem como grupo, rezar pensando também nos santuários, no santuário paroquial, no santuário da casa de vocês, no santuário aqui, né, de Olinda, etc. Então, esse vínculo ao local. Acreditar que realmente Maria atua e é fecunda nos nossos grupos e na nossa espiritualidade. E, em terceiro lugar, saber que ela conta com a nossa colaboração. É a ação dela e a minha, né? Eu quero uma graça para minha família. É a ação de Deus e a minha ação. Então, eu vou me esforçar para chegar mais cedo, eu vou me esforçar para não sei, para escutar mais, para pedir perdão. É o meu capital de graças e a graça de Deus. E aí a graça acontece, né? Então, são elementos especiais da nossa espiritualidade. Então, o nosso mistério, o mistério desse lugar, está envolvido por causa dessas três coisas, principalmente. A presença de Maria no santuário, né? A graça da Mãe de Deus atuando, né? A graça de Deus através de nossa Mãe atuando no santuário, e tudo isso com a colaboração humana. Uma aliança de amor. Nada sem vós, nada sem nós. Eu venho ao santuário não só para pedir, mas também para oferecer minha mão de homem à disposição da nossa Mãe. Não sei se dá para compreender, se eu estou falando muito esquisito. Já tem um sotaque meio estranho também, né? Já falo meio porta, portão, porteira, mas acho que dá para entender alguma coisa, né?
E aí, para terminar, são 3 graças especiais dentro do santuário. Lembra que eu falei que não são só milagres físicos, mas principalmente os milagres espirituais? São 3 graças espirituais. Isso é bom vocês terem em mente. A primeira graça é a graça do abrigo espiritual. A graça do abrigo espiritual. Quando eu chego num santuário, quando eu chego no santuário paroquial, quando eu chego no grupo do Terço dos Homens, todos os homens que chegarem ali têm que se sentir acolhidos, abrigados. Não se trata somente daquele acolhimento com sorriso de propaganda de margarina, né? Aquela coisa falsa, assim, gelada. Não. Eu acolho porque eu sou instrumento na acolhida desse homem, porque, em definitivo, o que nós queremos é que ele seja acolhido no coração de Deus, no coração de Maria. Então, para que esse homem se sinta acolhido no coração de Deus e de Maria, nós somos instrumentos. A gente quer ajudar que ele seja acolhido, né? Para que ele seja acolhido, né, no final das contas, no coração de Deus. É desse acolhimento que Maria está falando dentro do santuário. Do acolhimento no coração de Deus. Um exemplo bem concreto, Padre Kentenich, né, o fundador da Aliança de Amor. Ele ficou durante mais de 40 dias num bunker, né, preso, mas não num presídio com cela, num bunker totalmente fechado, como se fosse um container, como se fosse um caixa-forte, né? Ele nem podia ficar em pé totalmente, era um bunker, no tempo da Segunda Guerra Mundial. Ele ficou 40 dias ali, trancado, né? Recebia comida debaixo da porta. Quando terminou esse tempo, ele falou, para mim, esses 40 dias foi um retiro espiritual, porque eu estava abrigado no coração de Deus. Então, mesmo se num grupo do Terço dos Homens a parte humana falhar, porque a gente não conseguiu acolher direito, Maria consegue ainda, de alguma maneira, realizar esse milagre de que o homem se sinta abrigado no coração dela. É uma graça especial desse santuário. Quantas vezes eu entro aqui no santuário e eu vejo ali, de repente, um homem que chegou no santuário, não tinha ninguém para acolher, infelizmente, e ele está ali dentro do santuário, acolhido no coração da Mãe de Deus. Então, primeira graça, o acolhimento espiritual. Segunda graça, a transformação interior. Ao me aproximar da Mãe Rainha, ao me aproximar dessa espiritualidade e abrir meu coração, eu vou deixando que ela vai me transformando interiormente. Então, os homens vão sendo transformados, a palavra é difícil, né? Mas é transfigurados, muda de figura, transfigurados em Cristo. Lembra de Jesus Cristo no Tabor? Né? Jesus Cristo no Tabor, ele está transfigurado, ele está iluminado. Então, no santuário, a gente quer ser transfigurados em Cristo. Maria quer nos ajudar a ser mais cristãos, a viver mais imitando a Jesus Cristo, na caridade, no perdão. Então, o santuário nos ajuda a transformar interiormente. Por isso, vários dos santuários têm o nome de Tabor. O santuário de Garanhuns é Tabor, o santuário aqui de Olinda é Tabor, né? Porque é um lugar onde Maria quer nos transfigurar, nos transformar em Cristo. Então, graça do abrigo espiritual, graça da transformação interior e a graça do envio e fecundidade apostólica. Né? Nós chegamos ao santuário, chegamos ao grupo do Terço dos Homens, lá eu sou transformado e depois eu sou enviado para voltar ao meu lugar e lá ser fecundo, né, apostolicamente. E lá também anunciar sobre Jesus, lá também ser testemunho de vida para outras pessoas, né? Mesmo sendo pecador. Às vezes eu vou pecar, vou errar, mas uma e outra vez eu posso voltar a essa fonte de graças, me alimentar e voltar, né, para a vida, com outra força renovada. Né? Então é isso, gente, o mistério de Xanxta, né? Ah, padre, mas nós estamos longe do santuário. A gente tem o santuário paroquial aqui perto e tal, mas nem sempre dá para ir, eu estou longe. Pois é, esse vínculo também é espiritual. Estou espiritualmente vinculado, né, a esse lugar de graças, né? Assim como eu estou espiritualmente ligado à cruz de Cristo. Eu não estou perto da cruz de Cristo, a cruz de Cristo está longe de mim, mas eu estou espiritualmente vinculado a essa cruz, né? Eu estou espiritualmente vinculado ao santuário. Sempre que eu ver uma imagem da Mãe Peregrina, sempre que eu for no grupo do Terço dos Homens, eu estou espiritualmente vinculado a esse lugar de graça. Por isso é tão importante, de quando em quando, vocês fazerem uma romaria, visitar um santuário de Xanxta, né? Uma vez ao ano, uma vez não sei, quando for possível, né?
para nós que vivemos tão próximos aqui, é uma graça especial poder estar aqui todos os dias. Por isso, quando a gente vem, eu, o Padre Argemiro, a gente entra no santuário todos os dias, né? Isso não é mentira, não estou falando para agradar, não. Todos os dias, nós, os padres, entramos no santuário e rezamos pelos grupos do Terço dos Homens, rezamos pela Liga de Famílias, rezamos pela Mãe Peregrina, todos os dias, porque sabemos que não é todos que podem estar aqui todos os dias, né? E a gente faz isso conscientemente, né? Podem perguntar para o Padre Ademiro que ele vai ver, vocês vão ver que não é mentira. A gente se reúne de manhã e faz essa oração, para que vocês estejam vinculados espiritualmente a esse lugar de graça, né? Precisa ser só aqui em Olinda, não? Né? Tem aqui, tem Garanhuns, tem lá em Xanxta, na Alemanha, tem o santuário paroquial de vocês aí, lugar de graças, onde vocês podem também se vincular, né? Como eu disse, aqui você tem toda essa fecundidade dos diferentes grupos, ramos, todos eles reunidos aqui, né? Quem sabe um dia também em Natal, né? Mais grupos, né, da família de Xanxta, como já é o Terço dos Homens, como já é a campanha tão grande, né, a Liga de Famílias que está crescendo, e também essa possibilidade do santuário lar, né, que no espaço da casa de vocês têm um lugar especial onde Maria se manifeste e onde vocês vivam essa dinâmica do nada sem vós, nada sem nós, onde eu ofereço minha vida e minhas mãos a serviço dela e ela pode realizar seus milagres, né, de graça e de transformação. Tá certo, gente? Eu não quero ficar atrapalhando mais vocês, não quero ficar falando demais, é muito conteúdo, muita informação, mas são elementos principais que eu gostaria de passar. Eu tenho certeza que vocês não vão conseguir, porque eu me expressei mal e porque eu talvez não tenha a capacidade pedagógica necessária, né? Então, talvez vocês não vão conseguir guardar tudo, porque eu não, pelo meu modo de passar a coisa. Mas fique pelo menos com alguma dessas coisas que chamam a atenção, né? E você fala, poxa, isso aqui eu consegui aprender, isso aqui me parece importante, faz sentido para a minha vida, né? Porque a aliança de amor é isso, não é uma coisa que a gente faz só aqui. A razão, ela é importante, mas ela tem que chegar no nosso coração, no nosso atuar, nas nossas mãos, no modo de agir. Então, tirem desse momento, dessa conversa, aquilo que vai sendo importante para você. E uma e outra vez, na caminhada de aliança de amor de vocês podem recorrer esse caminho, vocês podem voltar a se aprofundar, comprar um livro para entender mais, para aprender sobre o movimento, né? Cada vez podem se aprofundar mais. Essa está sendo uma primeira aproximação, né? Uma primeira aproximação. Existe uma profundidade enorme. Então, vocês estão conseguindo ter uma primeira aproximação nessa aliança de amor. O mais importante é seguir a luta da busca da santidade, de ser um homem novo, através da aliança de amor com Maria. E esse mistério em torno do santuário quer ajudar nessa caminhada. Tá joia? Não sei como a gente está de tempo, mas se quiserem fazer algumas perguntas, a gente pode aproveitar também. Padre, de tempo, a gente está de parabéns, o senhor, assim, né? O tempo, acho que agora que é 8h10, o senhor fique bem à vontade, os irmãos também. Estamos com 41 irmãos na sala, né? Vou pedir ao irmão Everaldo que me ajude para conduzir os irmãos que quiserem fazer alguma pergunta, né? Mas o que o senhor falou, a gente já vem se preparando e, com certeza, falou com muita clareza. Esse material que eu digitei, que está no livro, eles vão receber, mas acho que está muito claro, né? Acho que o mistério de Xanxta é muito importante que a gente entenda esse mistério e saiba, né? De onde emana, de onde cresce toda a fecundidade desse movimento. Mas eu vou deixar os irmãos bem à vontade, é um momento único para a gente estar com sua presença, tá bem? Hoje eu estive com o pessoal do regional e a gente estava estudando o documento de Xanxta, mas a minha vontade era que o senhor estivesse lá estudando com a gente para enriquecer aquele momento, né? Mas aí, assim, nós já tivemos a oportunidade de estudar o documento de Xanxta, conhecer as exigências da Aliança de Amor, estudar o capital, que foi o Padre Argemiro, e as promessas da Aliança de Amor. Então, nós estamos agora nesse momento rico com o senhor. Faz tempo, as cabeças estão com... Alguém esqueceram, então aproveite para perguntar. Vou só lembrar, irmãos, estudamos as exigências, capital de graça e as promessas. E agora nós estamos fechando com o mistério de Xanxta, né?
E aqui nós estamos vendo a importância das três graças e a importância desse mistério, que é a vinculação local e a fecundidade da mãe e a livre ação da graça e da cooperação humana, né? Então, fique à vontade e o senhor pode também, padre, ficar bem à vontade, mas que foi à altura, foi dentro do que a gente esperava, principalmente eu que venho conduzindo, e só tenho que agradecer e parabenizar o senhor pela sua capacidade, de uma forma muito simples de explicar, para que a gente entenda o mistério de Shansta. Queria aproveitar e agradecer o Evânio pelo material que ele produziu, né? Ele digitou o conteúdo com algumas imagens, e essas imagens vão ajudar muito. Então, na hora que os senhores forem estudar no livro, aproveitem também esse material, acredito que o Ivan vai disponibilizar a todos, se for possível, para que aproveitem, porque as imagens ali, elas ajudam a compreender o conteúdo, né? É muito bom o material, eu recomendo. Então, como de costume, meus irmãos, para ter organização, quem deseja fazer pergunta ao Padre Vitor, levante a mão que eu vou chamando pela ordem para que a gente possa aproveitar bastante o padre que está disponível hoje junto conosco, que a gente tem esse privilégio junto dele. Isso vem demonstrar também o que o padre trouxe hoje para nós, a importância do uso do nosso manual e para utilizar dentro dos nossos grupos as três graças sempre no início do Santo Terço. Então, isso eu gosto sempre de ressaltar e de demonstrar toda vez que nós falamos das três graças dentro da aliança de amor e da missão que nós, como homens do terço, nós temos. Ninguém tem nenhuma pergunta, parece que hoje vocês estão bem estudiosos, não tiveram nenhuma dúvida. Vocês querem perguntar sobre algum assunto? Querem perguntar sobre as exigências, se ficou alguma dúvida com a gente, sobre as promessas, né? Ok, Cristiano, pode abrir seu microfone e falar. Cristiano, abre seu microfone para que a gente possa lhe escutar. Desculpe, eu não vi. Né? Na leitura que eu estava fazendo, logo no começo, ele falava uma tal de uma medalha de Shanster. Moeda, deixa eu ver, medalha ou moeda? Que eu fiquei curioso de saber o que é isso. Né? Logo, deixa eu ver, que eu estava lendo hoje. Agora eu me esqueci. Não consegui escutar qual que é a palavra que o senhor falou? Peraí, é porque eu me perdi. Parece que é medalha ou moeda de chance, que ele fala lá. Medalha. Medalha de chance. É alguma medalha, eu não entendi o que é isso, né? É medalha de chance, não é moeda, é medalha. Eu estou achando aqui agora que eu marquei, mas não estou vendo. O que é essa medalha de chance? Se é algum símbolo, alguma coisa, o que é? Ele comenta, Padre Vitor, no documento de fundação, o Padre Ken diz assim, quando eu olho para uma medalha de Shanster, né? O que é que me lembra? Isso, exatamente ele isso. Faz esse comentário no documento de Shanster. Certo. Como eu estava falando para vocês, né, existe uma compreensão de uma rede, né, dos nossos santuários. Por isso, quando eu falei, por exemplo, da imagem, né, da imagem oficial do Terço dos Homens, que ela tem um formato do santuário, é para quando eu olhar a imagem da Mãe Rainha, recordar que ela está, né, a fonte de graças dela está vinculada ao lugar, né, um lugar de graças. O mesmo acontece com nossas medalhas, né, as medalhas da Mãe Rainha, as medalhas de Shanster. No caso deles, é porque é uma coisa curiosa. Em 1914, não estava ainda dentro da capelinha, né? Lembra que eu falei para vocês que quando eles voltaram das férias, aquela capela era uma capela de São Miguel. A gente tinha a imagem de São Miguel naquela capela, e eles queriam fazer daquele um lugar de graças e convidar Maria a se estabelecer ali. No dia 18 de outubro de 1914, quando eles fizeram isso, não existia ainda no santuário a imagem da Mãe Rainha. Ela não estava lá. Foi feita sem aquela imagem. A imagem da Mãe Rainha, ela chegou alguns anos depois. 1915. E realmente porque faltava ainda a imagem
da Mãe Rainha, a imagem de Maria ali presente. Então, eles conseguem essa imagem, que é uma imagem italiana, colocam ali, e o vínculo daqueles homens, né, daqueles jovens, foi ficando tão grande no santuário e sempre cada vez mais vinculado afetivamente a essa imagem de Maria, né? Maria com Jesus nos braços, a imagem da Mãe Rainha. Então, cada vez mais foi sendo vinculado à realidade do lugar, à imagem da Mãe Rainha. Por isso, quando hoje nós usamos uma medalha da Mãe Rainha, uma medalha de Shansta, ela nos remete a esse lugar. Por que eu estou dizendo isso? Só para vocês perceberem como é importante o lugar do santuário. Porque antes mesmo de estar a imagem da Mãe Rainha, já era um lugar de graças, né? Então, é um lugar, agora hoje, claro, está sempre vinculado à imagem da Mãe Rainha. Por isso, as medalhas, quando ele fala de medalhas, antes de 1915, ele fala das medalhas da Congregação Mariana. Aqueles homens, aqueles jovens, eles usavam medalhas que recordavam a sua pertença a essa Congregação Mariana. Para que vocês tenham o irmão Ronaldo também levantou a mão para fazer uma pergunta. Só para complementar aquela última, quando nós fazemos a nossa aliança de amor, a gente também tem um símbolo da nossa aliança de amor, que nós, homens do terço, geralmente usamos a cruz da unidade, mas que é possível ser usada também, mas isso vocês conversam entre vocês, seria possível usar também uma imagem da Mãe Rainha, né? Em geral é assim. Depois o grupo que está realizando a aliança de amor pode decidir junto, mas isso existe a possibilidade também do uso da medalha. Bem, muito obrigado, irmão Ronaldo. Boa noite, amado irmão. Pai de Jesus, amor de Maria para todos. Boa noite, Padre Vitor. Muito bonita, muito boa e gratificante a sua explanação sobre o assunto. Está ótimo, a didática está muito boa. Eu gostaria só que o senhor repetisse, por favor, por gentileza, quando o Padre Quentes esteve preso no campo de concentração, né? Qual foi o período que ele passou lá, que eu perdi um pouco, e onde ele se situava, né? Parece que uma espécie de grade, o nome que o senhor tinha citado aqui. Eu não peguei. E se há algum filme que relate sobre essa situação, esse período aí, sobre que ele ficou lá, mais outro, por favor. Uhum. O Padre Quentenich, ele, em 1941, ele já era um dos grandes perseguidos. Já em 1939, ele já era perseguido pelo regime nacional-socialista, né? Porque, como eu disse para vocês, o movimento de Shansta, o movimento da Mãe Rainha, era um movimento muito conhecido na época. Então, eles tinham colégios, eles tinham paróquias, tinha muitos padres, como o Padre Fábio aí, que era vinculado à espiritualidade nas suas paróquias, nas suas comunidades. Então, eles tinham uma influência muito grande com o povo. E, às vezes, não coincidia com aquilo que o regime nazista, o regime de Hitler, queria, desejava. Então, às vezes, os colégios de Shansta competiam com os colégios nazistas. E isso gerava muito transtorno. Então, o Padre Quentes ele começa a ser perseguido, em 1939. Os retiros que ele dá são retiros que estão sendo vigiados, né, observados pela polícia nazista, né, pela Gestapo. Então, em 1941, ele é preso. Ele foi preso numa cidade chamada Koblença, próximo de Shansta. Ele é retirado logo após um retiro que ele está proclamando. A polícia, depois do retiro, pega ele e leva para essa cadeia, para essa prisão. Lá ele fica num bunker durante 40 dias, né, que nos recorda muito o tema da Quaresma, né? E lá naquele presídio, naquela prisão onde ele está, ele é chamado para ir a um campo de concentração. Ele é chamado para ir a um campo de concentração. Ele consegue uns exames médicos que poderia dizer que ele não tem condições de campo de concentração, porque era um campo de trabalho forçado. Que ele não poderia porque ele tinha apenas um pulmão, o outro pulmão dele não funcionava. Então ele consegue esses exames médicos e ele pode apresentar para tentar evitar ir para o campo de concentração, campo de trabalho. Mas ele se decide não fazer isso, não apresentar. Ele fala, se Deus quer que eu vá para o campo de concentração, trabalhar forçadamente, e lá fazer a minha evangelização, e isso for o bem para a espiritualidade de Shansta, eu vou sem medo. Isso foi no dia 20 de janeiro de 1942.
Então, ele diz o seu sim e vai para o campo de concentração. Então, ele fica todo o ano de 1942, ele fica até, se não me engano, 1944, antes do final da guerra. Quando daí ele é solto, liberado e retorna, né, para o movimento de Xanten, retorna para o santuário de Xanten. Durante esse período que ele fica no campo de concentração, né, no campo de concentração forçado, onde existia aquelas câmaras de gás, onde morriam muitos, principalmente judeus, eram mortos, e muitos sacerdotes também foram mortos, né, e foram presos. Naquele tempo que ele viveu lá, ele fundou a comunidade do Instituto das Famílias, ele fundou uma comunidade de consagrados dos Irmãos de Maria, ele fundou dentro daquela comunidade um círculo de sacerdotes diocesanos, ele fundou dentro daquele lugar, daquele presídio de trabalho forçado, um modelo de espiritualidade chamado Rumo ao Céu, que é um livro, que é um livro de espiritualidade de Xanten, ele escrevia lá dentro, e algumas pessoas que ele conheceu e acompanhou ali, hoje estão em processo de canonização. Então, para você ter uma ideia da fecundidade dele dentro daquele lugar. E é interessante, porque ele estava distante do santuário, dentro daquele campo de concentração. E todos os textos que ele escreveu naquela época, ele fala de como ele peregrinava espiritualmente ao santuário. Existe um hino, por exemplo, chamado Hino da Minha Terra, que ele escreve lá dentro, que é todo um hino exaltando o santuário, né, o lugar onde ele se encontra com Maria. Porque ele morria de saudade de estar no santuário. Só que essa saudade ele se vinculava espiritualmente, e assim ele foi tendo a fecundidade, olha só a graça da fecundidade, lá no meio daquele campo de concentração. Padre Vitor, na formação que eu estive com o pessoal do regional, fizeram uma pergunta, né? Como era oferecido o sacrifício, a hóstia, que a gente trata, né, liturgicamente com esse nome. Como era que oferecia esse momento, o corpo e o sangue de Cristo, lá no campo de concentração, as celebrações que eles faziam escondidos? A gente também sabe que era totalmente diferente, porque foi antes do Vaticano II. Se o senhor Exato. tem alguma informação a esse respeito, também, se não tiver, vai ser compreendido e a gente vai pesquisar enquanto universitário. Na época, eles tinham... não existia co-celebrações, né? Não existiam co-celebrações, não existia como existe hoje, que um padre celebra e muitos outros padres co-celebram, né? Estão no altar com as vestimentas, né? Então, era um padre quem presidia e celebrava, e os outros não celebravam, os outros assistiam, no fundo. E lá no campo de concentração existia todo um galpão, que era um galpão dos sacerdotes. Eram só padres, no fundo, que estavam lá vinculados. E eles tinham, sim, a missa diária, existia capelão. Porque o nacionalsocialismo, na época, vendia essas prisões como um campo de trabalho forçado. No fundo, dizia assim, são presos políticos, né? São presos que estão aprendendo, mas eles têm que pagar o custo deles na prisão. Então, eles têm que trabalhar, né? Então, essa era a justificativa que eles davam. Só que só depois se descobriu que tinha atrocidades, que se matavam pessoas, que faziam experimentos medicinais com aquelas pessoas, né? Aplicando doenças e coisas, né? Que morreram muitas pessoas lá de diferentes enfermidades. Só aí depois se descobriu isso. Mas a população como um todo não sabia disso. Por isso existia, por exemplo, um capelão externo, que é quem trazia as hóstias, o vinho, né? A espécie sagrada. Isso no campo de concentração. Diferente disso foi quando ele estava preso em Coblença, porque lá ele não tinha esse acesso fácil. Então, aí sim, o que ele tinha era pequenas migalhas e pequenas quantidades de vinho para elaborar cada missa. E tem um deles que ficou preso em esquema solitário, né? Também nos campos de concentração, principalmente em Auschwitz, e aí sim, aí eles em algum momento já não tinham praticamente vinho nem hóstia, então eles celebravam com gotas quase que escondidas para poder presidir. Isso aconteceu com um deles, por exemplo, chamado Franz Heinrich, que está em processo de beatificação, né, que foi morto por não jurar a bandeira nazista, porque ele dizia que só aceitaria jurar a bandeira de Deus, né? Que Deus era a bandeira dele e Nossa Senhora.
era a bandeira dele, e não aceitaria jurar a bandeira nazista. Ele morreu mártir, né? Foi muito amigo também do Padre Kentenich na época. É um período muito interessante da história para se estudar. Ok, Padre Vitor. Nós também temos uma pergunta do irmão Cosme Amaro, lá de Itaipu. Ele está dizendo que não entendeu muito bem o terceiro elemento, se é possível fazer novamente uma explicação do terceiro elemento. Eu vou ler como está no título aí. O título está como a vinculação... Não. Certo, a vinculação local. O terceiro elemento para os filhos. A vinculação local e a fecundidade universal da mãe, 3 vezes admirável de Shansta, como resultado da livre ação de graça divina, da livre cooperação humana, né? É aquilo que eu estava explicando. É a livre ação da graça de Deus. Livremente Deus quer enviar sua graça no santuário de Shansta, nos nossos grupos de terço, né? Nos lugares onde vivemos a espiritualidade. Livremente Deus quer enviar, e nós livremente queremos colaborar, cooperar, operar juntos, né? Trabalhar juntos. É Deus trabalhando com sua graça e nós trabalhando, oferecendo nosso capital de graças. Acho que vocês já estudaram sobre o capital de graças, né? Nós oferecendo nosso capital de graças e Deus oferecendo suas graças através de Maria. É a aliança de amor. Nada sem vós, nada sem nós. Esse é o terceiro elemento. É a cooperação. Operamos juntos, Deus e nós. Que é outra diferença de compreensão sobre a graça com alguns irmãos evangélicos, né? Que acreditam que somente é a ação de Deus. Nós acreditamos que é a ação de Deus e é ela a que nos salva, né? Mas que Deus, em sua bondade, ele quer que nós colaboremos. Ele quer nossa ajuda. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, Deus não precisaria de Nossa Senhora, de Maria, para que Jesus viesse ao mundo, né? Para que o Filho de Deus viesse ao mundo. Deus poderia ter feito diferente. Poderia ter enviado de outra maneira seu filho. Mas ele quis a colaboração, a cooperação de uma mulher, de Maria. Ele quis. E ela livremente teve que dar o sim dela. Impulsada pelo Espírito Santo, pela graça, mas teve que dar o sim. Então, nós a mesma coisa. Para nossa salvação, ele poderia realizar sem nossa colaboração, mas ele quer nos convidar a ajudar, a colaborar. Então, por isso eu digo, na aliança de amor, livremente eu digo, sim, eu quero fazer essa aliança e eu quero ajudar na missão de Deus e de Maria. Então, é a livre cooperação. É quando o Padre Kentenich nos convida à autoeducação para chegar à santidade, né, Padre Vitor? Através do capital de graça, correto? Exato. O que é o capital de graça? É cada esforço de cada dia, né? Ó, eu quero me educar, eu estou muito tempo na televisão, eu quero dar menos tempo na televisão e ler um texto bíblico. E isso eu ofereço para Deus. E isso vai ajudar na minha santificação. Na minha família, eu quero oferecer, né, um tempo a mais, eu vou comer sentado na mesa, né, com a minha família, para mostrar presente. Então, eu ofereço isso como capital de graça. No meu trabalho, eu estou passando uma situação muito difícil lá, mas eu quero perseverar. Então, essa minha perseverança, eu ofereço como capital de graça. E isso vai fazendo a graça atuar. Vai ajudando a que a graça atue. Ok, acho que deu para compreender, Cosme. Se qualquer coisa, você envia uma nova mensagem. O irmão Assis Ferreira, de João Câmara, também tem uma pergunta para o senhor. Boa noite, Padre Vitor. É só uma curiosidade assim, que eu estava observando aqui. Assim, mãe, rainha, vencedora 3 vezes admirável. Tem a ver com as 3 graças, assim, essa relação da mãe 3 vezes admirável com as 3 graças espirituais? É só uma curiosidade. O 3 vezes admirável é interessante, porque a situação histórica, quando aconteceu isso, né, tem a ver com a congregação mariana, né, que eu não lembro o nome agora do beato, que na oração da ladainha, né, da ladainha de Nossa Senhora, quando ele está fazendo a ladainha, quando chega na parte mãe admirável,
ele fala que ele teve ali uma espécie de encontro místico, né, de êxtase, e então ele escuta 3 vezes, Mãe admirável, Mãe admirável, Mãe admirável. E por isso ficou a mãe 3 vezes admirável. Isso foi lá em 1500 e pouco, isso foi já no final da Idade Média, né? Então esse nome Mãe admirável, Mãe 3 vezes admirável, né? Ficou por causa disso. Então os jovens congregados, quando recebem a imagem de Maria, eles colocam o nome de Mãe 3 vezes admirável. Depois, em 1939, coroaram Maria. E aí ficou Mãe, Rainha, 3 vezes admirável. Depois, quando o padre Kentenich retorna do campo de concentração e o nazismo não conseguiu destruir o movimento de Shansta, eles então proclamam o nome de Mãe, Rainha e Vencedora, 3 vezes admirável de Shansta. Por isso nós temos o nome completo, né? Mãe, Rainha e Vencedora, 3 vezes admirável de Shansta. Só que daí esse 3 vezes admirável depois foi tendo novas interpretações, todas elas são válidas, né? A interpretação de que ela está vinculada à Trindade, né? Por ser filha de Deus Pai, esposa do Deus Espírito Santo e mãe de Deus Filho. Também é 3 vezes admirável por causa das 3 graças do santuário, e aí por aí vai, né? São diferentes compreensões. Mas historicamente foi por causa disso. Né? Por causa foi o padre Jacó Ren, que tinha um desejo de dar uma denominação à Nossa Senhora. Aí foi nesse episódio que ele, ouvindo a ladainha luterana, a ladainha de Nossa Senhora, que ele pediu para que, né, os frades lá que estavam recitando a ladainha, cantando, repetisse. Aí ele passou a chamar naquela congregação lá em 1500 a 1600, né, a mãe 3 vezes admirável. Aí depois São Bernardo dá a denominação também, que é a mãe de Deus, a mãe do Redentor e a mãe dos remidos, que somos nós, redimidos, somos nós. Mas a explicação é essa que o padre está falando. E o nome é exatamente esse, Jacob Ren, é o nome do... Porque ele era um dos fundadores da Congregação Mariana, que é a que fazia parte, os primeiros jovens, quando eles fizeram aliança de amor, eles eram congregados marianos. Ok. Colaborador diocesano, Jane Marinho, ele está perguntando se é necessário termos as 3 graças, ou pode acontecer de alcançarmos uma e a outra não. Claro, a graça de Deus ela é grátis, né? Ela é gratuita. Então ele atua do modo que ele acha melhor, né? Que ele deseja melhor. Então com certeza ele pode distribuir uma das graças, não necessariamente as 3, né? Mas as 3 graças estão presentes de modo especial no santuário, com certeza. Ok, nós temos o irmão Marcelo Flor também. Pode abrir seu microfone e dirigir sua pergunta ao Padre Vitor. Padre Vitor, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta pessoal. Se o senhor já fez todas essas consagrações, né, disponíveis pelo movimento de chance, e qual era a mensagem que o senhor poderia deixar para a gente que estamos prestes a receber essa graça? Eu fiz a minha aliança de amor, né? Quando eu nasci, a primeira coisa que meus pais fizeram quando eu saí do hospital foi me levar a um santuário de Shansta, e lá eles me consagraram Mãe Rainha, né? Meus pais não participavam do movimento de Shansta, nada. Só me levaram ao santuário e me consagraram. Aí, 33 anos depois, eu me tornei padre daquele santuário onde me consagraram quando eu tinha nascido, né? Foi para mim aí foi um dedo da mãe, né? Mas antes, em 2003, né, 10 anos antes de eu entrar no seminário, eu participei de um grupo de jovens lá da minha cidade e nós fizemos a preparação para a Aliança de Amor, né? E eu ali selei a minha consagração, a minha aliança de amor com Maria, né? Depois da minha aliança de amor, aí Maria foi me conduzindo, né, ao sacerdócio. E aí dentro da minha formação ao sacerdócio, a gente faz a preparação da carta branca, que é um aprofundamento na vida da aliança de amor, onde a gente apresenta uma carta em branco para Deus, para que Ele faça o que quiser da nossa vida. E aí eu ainda não fiz uma terceira profundização que se chama inscriptio, que é quando a gente faz a preparação para uma consagração total
inclusive desejando as dores, desejando para se assemelhar a Jesus Cristo cada vez mais, né? Pedindo as dores, inclusive se for necessário um martírio ou coisa assim, se for desejo de Deus, né? Esse passo a mais é o que eu estou me preparando agora para fazer, a inscription. Ok, irmão Ivane, eu acho que devido ao horário já nos aproveitamos bastante do Padre Vitor, né? Pode abrir seu microfone, Ivane. Eu acho que a gente foi muito rico, né, Padre? Muito rico acho que esse momento das perguntas foi riquíssimo para a gente, né? Trouxe muita coisa, muito conhecimento. Inclusive, assim, eu em outra oportunidade a gente vai entender, né, melhor explicar para eles o que é ser peregrino, né? Mas é só agradecer, né? Porque, como o Everaldo está bem lembrando, já vai para 1h e 10 minutos, 1h e 10 minutos. Mas só para encerrar, se o senhor podia só nos dar a bênção e pedir permissão para a gente continuar, para eu dar alguns informativos, e vai falar sobre os peregrinos, né? Os peregrinos do movimento. Como eles se inserem? Porque o senhor falou da acesso que o senhor tem como sacerdote, né? Tem a carta branca e tem também aquele que o senhor está se preparando agora, que é uma fase, né, de vinculação muito forte que o senhor faz, é uma entrega muito forte que o senhor faz à mãe, né? Se entregando totalmente. Mas explicasse para a gente como a gente está, o que se espera de nós peregrinos do movimento apostólico de Xanxi. Quando a gente faz a nossa aliança de amor com Maria, a gente faz uma aliança vinculado, né, como a gente falou, ao lugar, né, ao santuário e tudo mais. Em torno desse santuário existem grupos diferentes. Existem grupos de juventude, de famílias, etc. Então, quando eu faço uma consagração assim, eu faço uma consagração para participar de um ramo, né, de um grupo desse. Quando eu faço uma aliança de amor como peregrino, eu tenho os mesmos compromissos que um padre, os mesmos compromissos que uma irmã, os mesmos compromissos que alguém de uma liga de famílias, né? Eu assumo os mesmos compromissos de trazer o meu capital de graças, né? A minha luta pela santificação minha e para ajudar que o mundo seja mais santo, trazer isso ao santuário. Eu tenho essa mesma compromisso, né, que eu assumo. As exigências, os compromissos da aliança são os mesmos. O que muda é o grau disso. Por exemplo, no caso, quando você faz como um peregrino, você vai viver isso no mundo do trabalho, na tua vida, na tua família, no grupo do terço, mas você não vai precisar prestar conta disso a ninguém. Eu, por exemplo, como padre, eu faço uma prestação de conta disso todo mês para o meu diretor espiritual, né, de como está a minha vida espiritual, assim como pessoas de outros grupos, né, de outros ramos. E assumo também um compromisso de trabalhar por aquele ramo do qual eu faço parte. No caso dos senhores, como peregrinos, não precisam assumir esse... ou seja, se vocês não, em algum momento na vida, deixarem de ir ao terço dos homens, vocês não estão quebrando o contrato de vocês da aliança de amor, né? Então, mas assumem os mesmos compromissos, né, e recebem as mesmas graças no santuário. O compromisso do capital de graças, da visita ao santuário, de viver da espiritualidade, né, da busca da santidade. Isso continua, né, como peregrino. Agora, que isso se torne fecundo, né, para o grupo de vocês, para o terço dos homens, para a família de vocês. Esse é o meu desejo. E como mensagem, talvez, né, que o irmão tinha pedido, eu diria assim, eu sou muito, muito grato e feliz por causa das pessoas que Deus pôs na minha vida, minha família, tudo mais, ter conhecido o movimento de Xanxi e ter sido consagrado e depois me consagrar livremente à Mãe de Deus. Porque eu tenho certeza que foi ela que me conduziu a Jesus. Tenho certeza absoluta. Ela é um redemoinho da Trindade, ela é redemoinho de Deus. Você chega diante da Mãe Rainha no santuário, você se consagra a ela, pode ter certeza, ela não te solta, ela é fiel à aliança de amor. E na minha vida foi assim. Até
até nos momentos que eu tive mais dificuldade, até mesmo dentro do seminário, na minha preparação para o sacerdócio, foi olhando o olhar de Maria que me manteve a perseverança e me apontou a Jesus. Eu poderia dar testemunhos concretos de como isso aconteceu na minha vida. Eu sou muito grato a isso. Então, como mensagem final, eu diria, não tenha medo de se consagrar à Mãe de Deus, não tenha medo, faça com muito amor, porque ela é realmente uma grande colaboradora de Deus. A minha vida não se entenderia sem essa consagração. Então, eu desejo mesmo que vocês possam fazê-la com muita coragem e os resultados vão vir. Padre Vitor, eu vou fazer só um pedido, que eu ia pedir a Padre Agemiro, né, para que o senhor veja isso na agenda, para não ficar muito pesado para ele também. A gente está propondo o dia da preparação de selar a aliança, 18 de abril, que é um domingo. E o Padre Fábio vai dar a próxima formação, que é dia 13 de março, que é como selar a aliança de amor e pertencer à família, por a experiência dele. Mas, assim, a gente não está esperando, né, que ele vá a Olinda para fazer essa celebração. A gente conta com o senhor e o Padre Agemiro e os demais padres que estão lá. Se, assim, ao caso daqui de Natal, da Arquidiocese, são 4 horas de viagem num ônibus, né? Se poderia, no dia, excepcionalmente, assim como vamos ter os irmãos do regional, ter uma celebração para esse momento, se fosse de 10h30, de 11 horas. Por que eu estou pedindo isso? Nós vamos sair de madrugada daqui, com certeza chega cansados, aí homens falam muito, né, principalmente de manhã, né? Eles começam a conversar muito. Se poderia organizar a nossa agenda para ter um momento, para esse momento de selar a aliança, porque assim, essa data foi informada para Padre Agemiro, né? Agora eu estou informando ao senhor e vou botar no seu WhatsApp. Se o senhor poderia estudar essa possibilidade, porque isso me preocupa. Tá, de ter essa... eu estou vendo aqui a agenda do santuário e ela já está reservada para os senhores toda manhã aqui no santuário. E à tarde também podemos reservar. Ótimo. E o Padre Agemiro com certeza vai estar aqui. E eu, em princípio, tinha uma viagem, mas eu posso me organizar para estar presente também. Que bom. Será uma